Olá, vizinhos, seguidores do X-Pirotadas. Olha aí eu mais uma vez, depois de um tempo desaparecido, sem postar. Estou aqui de volta, estreando mais uma camisa linda da turma, né? Aqui bem minimalista, com objetos, né, que marcaram os personagens. E eu resolvi voltar, né? Resolvi aparecer do meu isolamento para a gente falar sobre um tema bem polêmico. Polêmico não que eu queria que fosse polêmico, mas é porque o tema é naturalmente polêmico. E eu já tinha até gravado esse vídeo antes, tinha gravado todo o vídeo antes, e na hora que eu fui editar, eu vi que o vídeo é tão demorado, é tanta coisa para falar, tanta pesquisa, tanta informação, que deu mais de 1 hora de material. E aí eu vi que não dava certo para postar tudo de uma vez. E aí agora eu estou regravando. Isso que vocês estão vendo aqui já é um remake do vídeo que eu fiz anteriormente, né? Aprendi com o X-Pirito a fazer remakes. E agora eu vou fazer em forma de série. Cada dia eu vou postar um trecho, uma coisa diferente sobre esse tema. Este tema que eu já disse que é bem polêmico. E aí eu resolvi fazer uma sessão. E essa sessão que eu vou fazer, que vai estrear hoje com esse vídeo, é a sessão... Quer que eu chame um táxi? Pelo título da sessão a gente, né, não compreende muito do que se trata. Mas durante essa semana, e enquanto eu tiver material para falar sobre isso, nós vamos falar sobre a saída de Carlos Villagrán do elenco de X-Pirito. Como se deu a retirada, como se deu a ausência, a saída de Carlos Villagrán do Kiko das séries de X-Pirito. E, como consequência também, a saída de Ramon Valdez, bem como o seu retorno e a sua segunda saída. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa da necessidade que eu vi de esclarecer, de informar algumas pessoas que compartilham muitas notícias, muitas informações que são equivocadas, que não são verdadeiras, que são falsas, as famigeradas fake news. Fake news, estas que são propagadas por gente do próprio elenco. Não vou citar nomes, mas nós já sabemos de quem se trata. Então esse vídeo, né, essa série de vídeos, essa sessão, ela tem como intuito desfazer algumas grandes mentiras que os fãs brasileiros de Chaves tendem a acreditar. Graças às informações falsas propagadas, né, por algumas pessoas, graças à desordem da exibição das exibições dos episódios do SBT, graças a uma série de fatores que nós, público brasileiro, fomos muito prejudicados. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouco sobre a saída de Carlos Villagrán. Atualmente, o discurso de Carlos Villagrán foi de que ele foi retirado do programa de X-Pirito porque, segundo ele, X-Pirito tinha inveja do sucesso do personagem. Segundo ele, havia ciúmes profissionais, como ele costuma falar, celos profissionais. Então, atualmente, Carlos Villagrán, em qualquer emissora que ele vá, seja no Brasil, fora do Brasil, ele dá essa afirmação. Você já deve ter visto isso, ele falando isso no Fábio Porchat, você já deve ter visto ele falando isso no Danilo Gentili. Em outras emissoras fora do Brasil, ele também dá esse tipo de informação, de que ele não quis sair, ele foi retirado do programa porque o personagem do Kiko fazia mais sucesso que o Chaves. Mas esse discurso dele não bate com as informações que a gente tem da época. Então, tudo que vai ser falado nessa sessão, não só nesse vídeo como nos próximos, não vai ser baseado no que eu acho que aconteceu. A gente vai ver séries de matérias, de reportagens, de entrevistas dadas pelo elenco na época, inclusive pelo próprio Carlos Villagrán, de como ele saiu. E a gente vai comparar o discurso dele de 79, que foi o ano que ele saiu, com o discurso dele atual, para ver se encaixa, para ver se casa. E aí a gente vai perceber, no final, que existe um grande mal-entendido, né? Existe uma lenda urbana tremenda sobre a saída de Carlos Villagrán. Existem 4, na verdade, lendas sobre a saída de Carlos Villagrán, que vai ser desmentida com esses vídeos. A primeira foi de que ele foi expulso do programa por causa do sucesso do personagem. O segundo foi de que ele saiu do programa por causa de uma disputa amorosa entre o Carlos e X-Pirito, né, pelo amor da Florinda Mesa.
Tem gente que até hoje acredita que existiu esse triângulo amoroso, quando na verdade a Florinda pode ter sido um fator, mas não por causa de relações amorosas, mas sim porque ela era chata mesmo e ela é chata até hoje, mas enfim. Outra mentira que a gente vai desfazer com esses vídeos é de que Ramon Valdez saiu em solidariedade ao Carlos. O Carlos mesmo propaga esse tipo de informação, mas a gente vai ver no decorrer dos vídeos que essa também é uma informação que não procede, mas não procede mesmo. E de que o episódio de Acapulco teria sido o último episódio do Kiko e de que a canção Boa Noite Vizinhança foi uma linda homenagem de Roberto para um amigo que estava saindo do programa. Né? Até porque os dois estavam no meio de uma treta, ele ia fazer uma música linda em homenagem a uma pessoa que ele estava tendo uma briga. Faz muito sentido isso, né? Então, vamos deixar de papo, né? A gente já está com quase 6 minutos de vídeo, então vamos começar. Vamos ver uma reportagem por dia para não ficar tão comprido. Esse vídeo já vai ficar compridíssimo, então vou deixar de falar e vamos lá. Tudo começou mais ou menos por volta de 1976. Então, vocês reparem que Carlos Villagrán se ausentou, saiu do elenco em 1979. Ele ficou de 1972, né, que foi quando começou os esquetes do Chaves, entrou para o programa independente, a série independente Chaves, 1973, e participou de boa parte dos episódios, se não 99% dos episódios de 73 a 78. Se não me falha a memória, só tem um episódio de 78 que ele não participa, né? Que é o remake da lavagem completa, que vai lavar o Carlos de Barriga. E aí, em 1979, ele decide sair. Mas por quê? Por causa de treta? Sim, a gente vai ver que existiu uma treta muito feia, muito braba, com relação, né, entre Chespirito e Carlos Villagrán. Né? Entre Chespirito e Carlos Villagrán. Mas foi por causa de Florinda? Foi por causa de inveja? Vamos lá. Quero começar mostrando para vocês esse livro aqui, Sin Querer Queriendo Memórias. Esse livro aqui é a autobiografia de Chespirito. Ou seja, isso quer dizer que ele escreveu quando era vivo. É o livro da vida dele. E é óbvio que isso aqui não vai servir como prova para nada, porque isso aqui é o ponto de vista de Chespirito, né? O que ele fala aqui, a experiência, a visão dele. Mas tem uma parte muito interessante na página 270, que eu vou mostrar para vocês a página, vou escanear, vou digitalizar e vou mostrar para vocês. E aí, como vocês podem ver nessa página, na página 270 do livro, ele fala, isso aconteceu em 1976. Ele fala que a empresa Polygram, que é uma gravadora de discos, procurou ele para fazer um disco do Chaves, para o Chaves cantar. E como ele era compositor e ele tinha já as músicas, né, algumas músicas, ele aceitou com a condição de que todo o elenco também participasse. Ele queria um LP da turma do Chaves, não só do Chaves, ele queria um LP de todos os personagens. E a Polygram adorou a ideia, seria ótimo, né, todos os personagens participando. E aí ele foi anunciar, né, foi avisar para o seu elenco sobre esse desafio, né, que seria uma empreitada nova, um programa humorístico gravando um disco. E todos aceitaram a notícia com alegria, menos Carlos Villagrán. Carlos Villagrán havia dito para Chespirito que não iria participar da gravação do LP, pois ele já tinha um projeto pessoal que consistia na gravação de um LP do personagem do Kiko. E aí foi quando o Chespirito ficou sabendo que, sem ele saber, lógico, né, como eu acabei de dizer, ele ficou sabendo naquela hora, que o Carlos tinha assinado um contrato de exclusividade com outra gravadora de discos, a M Capitol. E nesse contrato de exclusividade, o Kiko só poderia gravar discos para eles, para a M Capitol, não poderia participar de outros discos, ainda mais de outras gravadoras, como era o caso da Polygram, que ia gravar os discos de Chespirito. Se Chespirito quisesse, ele poderia ter barrado na hora essa marmota, porque o personagem era dele, Chespirito. Imagine que você é o roteirista de uma série, imagine, põe-se no lugar dele, você é o criador de uma série, você é o roteirista da série, você deu vida aos personagens dessa série, e aí você vai fazer um projeto que envolve os personagens dessa série e descobre de última hora que não pode utilizar um personagem,
porque o ator que interpreta esse personagem firmou compromisso em outro lugar, com um personagem que não era dele, que ele interpreta, mas que não era dele. Vocês conseguem entender a chateação, a frustração de Chespirito nesse momento? Imagine se fosse fazer essa camisa aqui com esses personagens aqui desse jeito e de repente não pudesse usar esse boné. É um exemplo bom, mas vocês conseguem entender, né? Então, as tretas, ou a treta, entre Carlos Villagrán e Chespirito começou mais ou menos aí, 1976. Quase 3 anos antes da saída do Kiko. Então a saída do Kiko não foi uma coisa que aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, pá, né? Brigou com o Roberto, não. Foi a treta entre os dois foi uma coisa que foi se arrastando pelos anos. Até chegar num ponto talvez que tenha ficado insuportável para os dois poderem trabalhar juntos. Então, em 1976, Carlos Villagrán apronta essa presepada com o patrão. Chespirito poderia ter dito que não, mas como ele não é o tipo de gente, né, que não queria frustrar, né, o trabalho do cara e tudo, né, a fonte de renda do cara, Chespirito permitiu que o Carlos Villagrán gravasse os discos do Kiko em outra gravadora, e Chespirito acabou gravando o disco da turma sem o Kiko. É por isso que na capa do LP, como vocês podem ver, uma foto tão linda como essa, porque eu acho linda essa foto, o personagem do Kiko não está presente. Então é uma pena. Então o começo da treta é aí. Pouco tempo depois, no dia 1º de janeiro de 1977, ou seja, no primeiro dia de 1977, é publicada no México a revista Notitas Musicales. Era uma revista que falava sobre músicas, né? Como o próprio nome já diz, Notitas Musicales. E na capa, como vocês podem ver, aparece o cantor Rafael. Eu não conheço muito sobre ele, só sei um pouco das piadas que Chespirito fez sobre ele na época dos Super Gêmeos, da Mesa Quadrada, brincando com a sexualidade do coitado, mas não vem ao caso falar sobre isso aqui. O importante é que vocês vejam a data da revista, 1º de janeiro de 77, e prestem atenção na matéria que foi publicada sobre Chespirito e Carlos Villagrán. Já quero agradecer de antemão ao meu amigo Cássio Ferreira, do perfil Chespirito Collection e do blog La Chicharra, que publicou essa matéria um tempo atrás e a gente teve acesso e eu pude ler. Então, o jornalista que publicou essa matéria, Armando Miranda Molina, publicou uma matéria chamada La Nueva Onda. E vocês vão ver, eu vou deixar, não vou nem mexer na imagem, vou deixar ela paradinha aqui para vocês verem, tentarem ler. Tá em espanhol, obviamente, né? Quem souber ler em espanhol fica melhor. O conteúdo profético dessa reportagem. O cara publicou essa reportagem no dia 1º de janeiro de 1977, falando o que iria acontecer se Carlos Villagrán ou Chespirito não abrisse mão dos direitos do personagem. E o que ele falou se concretizou 2 anos depois, 1979. Vamos ver aqui a reportagem. O disco, sempre aberto às novas ideias, nos trouxe no final de 76 uma nova surpresa. Os comediantes incursionaram nesse meio de comunicação com muitos bons resultados. Vocês lembrarão o impacto que causou Chapulin Colorado e que atualmente conseguiram Kiko e Eduardo II. Talvez, por ser fora do comum, essas gravações se destacaram, ou talvez porque a dose de bom humor que levam tenham levado o público a dar o seu apoio. Porém, contra tudo o que se podia supor, nem tudo é brincadeira e alegria entre os comediantes. Também, pelo visto, há neles um lado amargo. Assim ficou manifestado ao se desencadear uma treta entre os companheiros Roberto Gómez Bolaños e Carlos Villagrán, ou seja, entre o Chaves, agora do 2, né, porque antes era do 8, e o Kiko. E tudo, segundo parece a uma primeira vista, por uma boa dose de celos profissionais, de ciúmes profissionais. Olha aí o tal dos celos profissionais que o Carlos fala até hoje. Mas do que se trata esses celos? Vamos acompanhar aqui nesse parágrafo. Roberto Gómez, Chespirito, reclamou a Carlos Villagrán, Kiko, o uso e exploração de seu personagem, porque ainda que Villagrán tenha feito dele uma criação, não foi ele certamente quem o criou, e quem, graças à concepção de sua personalidade,
os roteiros que lhe alimentam e sua permanência na série televisiva possibilitou o seu surgimento e notoriedade. É, em resumo, um personagem mais criado por Chespirito, e não se pode, porque pertence ao roteirista, fazer uso dele sem o seu consentimento. Não obstante isso, dito personagem se converteu no cavalo de batalha de Carlos Villagrán e se dispôs a gozar dos benefícios que poderia obter da animação desta figura. E ainda que em certa medida tem razão em fazer isso, temos que assinalar que, desde o ponto de vista legal, não é de todo correto o seu proceder. Para fazer uso de algo que não nos pertence, tem que pedir permissão. E talvez seja nesse ponto onde começaram as dificuldades. Olha aí, a treta aí, ó, para você entender como o negócio começou aí. Porque Chespirito, na conversa que a gente teve agora há pouco com ele, nos havia comentado que, apesar de que algumas pessoas haviam tratado de se maldispor contra o Kiko, alegando que ele estava comendo ele mandado. Comendo ele mandado é uma expressão que fala de que alguém está usurpando, né? Está se aproveitando da distração de alguém para tomar alguma coisa. Então, as pessoas foram avisar o Chespirito que o Kiko estava comendo ele mandado, né? Estava se aproveitando da ingenuidade de Chespirito. E apesar disso, ele não quis dar ouvidos a esses tão insidiosos comentários e que, como sempre, seguiria escrevendo para o luzimento do seu suposto rival, porque, no final das contas, o sucesso de Kiko era dele mesmo. Olha só que interessante. E isso até faz sentido, isso é óbvio. Se o Kiko estava fazendo sucesso, muito se deve, claro, ao talento de Carlos Villagrán, mas também se deve, e isso tinha que, né, ter o merecido crédito, se deve ao talento de Chespirito que estava escrevendo para o Carlos. Tanto é que depois que o Kiko saiu do elenco de Chespirito, nenhuma série dele teve o mesmo sucesso que Chaves, né? O sucesso do personagem Kiko não foi tão grande como era dentro da vila. Então, Chespirito tinha essa ciência de que se o personagem fazia sucesso, muito disso se devia a ele mesmo que escrevia para o personagem. Enfim, continuando. O qual, conhecendo a apazível forma de ser de Roberto Gomes, faz pensar que o seu proceder era e é honesto. Mas pode acontecer que Kiko, se sentindo plenamente dono do personagem, tenha se disposto dele sem lhe consultar, e como era de se esperar, acabou chateando com isso o seu proprietário. Porque se o Chaves não sente ciúme dele pelo seu desenvolvimento na televisão, por que teria de sentir porque o seu companheiro também gravou um disco? E de não ser nenhuma coisa nem outra, teria que pensar então em que desacordo tem. Provavelmente uma base de caráter econômico. O produto da exploração de Kiko deveria ser compartilhado, pois se de um é o trabalho, de outro é a imagem. Chespirito o criou para se beneficiar e, consequentemente, talvez esperam participação dos lucros, né, dessas utilidades. Agora bem, Villagrán vai querer dar? O assunto, se complica, pode acarretar em desagradáveis consequências. Se esse aperto leva a uma ruptura entre ambas as personalidades, significaria que Kiko desaparecerá da constelação artística. Ninguém poderia substituí-lo no programa do Chaves, e com isso sofreria a séria ausência de um grande atrativo. Porém, por outra parte, Carlos se veria privado da identidade com que fez valer o seu trabalho. E criar um novo personagem equivale nem mais nem menos que começar de novo. Só que dessa vez sem contar com a oportunidade de se apresentar no programa mais popular da televisão mexicana. O que acontecerá? Mas aconteceu exatamente isso aí, meu jovem. O que você falou aqui em janeiro de 77 foi profético, foi exatamente isso que aconteceu. Os dois saíram perdendo. Vamos lá, terminando, no último parágrafo. Seria uma lástima que uma das equipes de trabalho mais competentes do ambiente artístico, em especial do cômico, começasse a se diluir por uma mera mesquinhez. O sucesso de cada um dos componentes de dita equipe se respalda no bom desempenho que faz cada um de seus companheiros. Se faltam peças, ou as que tem não são adequadas, seguramente a maquinaria deixará de funcionar. Todos, portanto, se verão prejudicados. Chespirito tem o direito que se respeite os seus direitos de autor, e o Kiko tem o direito de se projetar pessoalmente. Mas algum dos dois tem o direito de botar a perder a magnífica imagem do conjunto que conseguiram? Tomara que a qualidade humana de ambos seja quem resolva este desagradável litígio. Infelizmente não resolveu e o resultado a gente já sabe, né? O que foi que aconteceu.
Que paulada, né? Foi uma paulada na cabeça. Então, quando a gente olha a história na ordem certa, né, em vez de olhar de trás para frente, quando a gente vê que essa matéria foi escrita 2 anos antes, e aconteceu exatamente o que o Armando Miranda Molina falou, a gente vê que a saída do Kiko já era uma tragédia anunciada e que os dois iriam perder com isso. Lógico que X-Espírito foi o que perdeu menos, porque o programa sem o Kiko ainda durou mais 16 anos. Muito tempo. E manteve uma audiência boa. Nos anos 80, mesmo sem Kiko, mesmo sem Madruga, X-Espírito ficava ainda entre os 15 melhores, os 15 melhores programas de TV de todo o México. Então a audiência do programa X-Espírito não decaiu com a saída do Carlos Villagrán. Ao contrário, inclusive por um tempo aumentou, depois se manteve estável. Então você vê que paulada foi, que baque, que golpe foi esse que Carlos Villagrán proporcionou ao elenco, claro, né, tendo em vista o seu interesse pessoal, o seu interesse próprio, querer, né, faturar mais. O que não estava de todo errado, ele tinha o direito de progredir, né, financeiramente, pessoalmente, de ter seu próprio programa, caso tivesse talento, competência para isso, mas a história mostrou, né, que não foi exatamente assim que aconteceu, né? Enquanto o X-Espírito não teve nada de muito alterado no seu programa, apenas o programa X-Espírito, que acabou com Chaves e o Chapolin, se transformou em um programa só, mas que se manteve toda segunda-feira às 8 da noite, no mesmo dia, no mesmo horário, por 15 anos mais. Carlos Villagrán mudou de série, mudou de emissora, foi para Venezuela, foi para o Chile, voltou para o México, e nenhuma das suas atrações teve o mesmo impacto, o mesmo sucesso que ele teria se estivesse na Vila do Chaves. Então, por hoje é só. Amanhã a gente vai ver outra matéria, amanhã ou outra semana, não sei quando eu terminar de editar tudo isso, vai depender da minha edição, do meu saco para editar. E eu espero que vocês continuem acompanhando. No final de todos os vídeos, eu vou deixar, vai caber a você, seguidor, em como vai interpretar a partir de agora a saída de Carlos Villagrán e de Ramon Valdez do elenco de X-Espírito. Um abraço, a gente achei tão lindo isso aqui, e até a próxima.